O mundo vai acabar. A primeira vez que eu ouvi isso, que o mundo ia acabar, disseram que um tal de Nostradamus, lá em 1999, disseram que o Nostradamus previu que em 1999, num momento exato, o mundo ia terminar. Eu lembro até hoje porque eu estava no colégio, eu era criança ainda, e eu estava na aula, e a professora parou a aula, e foi a primeira vez que ela conseguiu fazer a turma inteira ficar quieta, porque a gente parou, ficou olhando o relógio e acompanhando segundo a segundo, até que chegasse a fatídica hora e o fatídico segundo que o tal do Nostradamus tinha previsto que o mundo ia acabar. Não acabou. Alguns meses depois, disseram que o mundo ia acabar porque os computadores não iam mais saber usar o calendário. E o mundo não acabou. Em 2012, veio uma história de que os maias, que os astecas, que as civilizações pré-colombianas tinham previsto que o mundo ia acabar. E o mundo não acabou. E se eu disser para vocês que o mundo já acabou? Que o mundo já acabou não uma, não duas, mas pelo menos 5 vezes. Meu nome é Flávio Preto, eu sou paleontólogo da UFSM há cerca de 10 anos e hoje eu vou contar para vocês como o mundo acabou e como, apesar disso, a vida perdurou ao longo da história do nosso planeta. Quando eu falo em fim do mundo, na verdade é uma alegoria que eu faço para um fenômeno que a gente chama em ciências biológicas de extinção. A extinção é o fim do caminho, é o fim do mundo para um organismo, para uma espécie, para uma linhagem de seres vivos. É quando toda a história de transformação, de origem e superação de uma espécie ou de um organismo chega ao fim para não voltar. E as extinções, embora sejam corriqueiras, nem sempre elas acontecem para uma espécie. Muitas vezes elas acontecem acompanhadas de outras extinções. E às vezes espécies, comunidades, ecossistemas em escala global enfrentam o fim do mundo, enfrentam o fim do caminho. E isso não aconteceu uma só vez. O fim do mundo aconteceu várias vezes. E quando eu falo em extinção em massa, vocês talvez estejam pensando naquela mais famosa de todos. Qualquer pessoa que não vive num buraco já ouviu falar do tal do meteoro que caiu lá um tempo atrás e matou todos os dinossauros. Essa, de fato, é a extinção mais famosa. E ela traz uma das coisas bem comuns a todas as extinções, que as extinções em massa, elas normalmente são catastróficas e elas estão associadas a fenômenos catastróficos de escala global, como um enorme asteroide colidindo com o Golfo do México e acabando com toda aquela fauna que a gente conhece dos filmes de Hollywood. Não precisam ser meteoros. Extinções podem acontecer pelos mais variados motivos. Extinções em massa podem acontecer por mudanças climáticas, podem acontecer por eventos de vulcanismo intenso, por quaisquer eventos de magnitude extrema que ceifam uma quantidade absurda da vida. E como eu disse, na história da vida no nosso planeta, que já tem pelo menos 3 bilhões e meio de anos, isso já aconteceu. E já aconteceu pelo menos 5 vezes. Eu não vou falar das 5 maiores extinções em massa que tiveram no nosso planeta. Eu vou falar talvez da mais importante e talvez da menos conhecida, porque provavelmente vocês não ouviram falar da maior extinção em massa que aconteceu no nosso planeta. Ela aconteceu há 252 milhões de anos atrás, num período que a gente chama de Permiano, que talvez vocês também não tenham ouvido falar. E por que essa extinção é importante? Porque a extinção do Permiano, ela marca o início do período Triássico, ela marca o início, a retomada da vida registrada por todos os fósseis que a gente estuda aqui na UFSM, no Rio Grande do Sul, e ela é a extinção que mais perto chegou de fato, acabar com o mundo.
Porque na extinção do Permo-Triássico, e isso foi há 250 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros sonharem em andar pelo nosso planeta, 9 em cada 10 espécies que existiam, que andavam sobre a Terra, que nadavam nos oceanos, 9 em cada 10 deixaram de existir. Imaginem isso. Imaginem as florestas todas desaparecendo. Praticamente todas as árvores que existiam sobre o planeta desapareceram. Ela é a única extinção em massa onde a gente teve uma perda de biodiversidade de insetos em toda a história da vida. Mas a vida continuou. E eu falo isso, parece que o período permiano seria uma coisa catastrófica. Mas antes de tudo dar errado no Permiano, e de fato deu errado, antes de tudo dar errado, as coisas estavam bem no Permiano. Isso daqui é uma paisagem de São Gabriel, aqui no interior do Rio Grande do Sul, uns 260 milhões de anos atrás. Quem está grandão ali na imagem é um fóssil que a gente chama de Pampafoneus. Só existe aqui no Rio Grande do Sul. Ele era um caçador, ele não é um dinossauro, e ele era um caçador mais ou menos do tamanho de um puma, de um jaguar, e ele conviveu com uma fauna incrível de animais que viviam todos bem, uns não tão bem, como o coitadinho que está lá na boca do Pampafoneus, né? Eles viviam e conviviam num espaço que, à parte os bichos diferentes, poderia parecer muito bem com o que a gente tem por uma floresta tropical, até que tudo deu errado. E qual que foi o vilão que acabou com esse cenário bonito? Tudo começou a dar errado quando, por volta de 252 milhões de anos antes do presente, um intenso fenômeno de vulcanismo começou a se abater. A Terra literalmente abriu, rachou, num território que hoje a gente conhece como o norte da Rússia, e de lá extravasou todo o conteúdo das entranhas da Terra. Imaginem toda a Sibéria, toda a região da Sibéria coberta de lava. Este foi o estopim que quase acabou com a vida na Terra. E aí vocês vão pensar, coitados, morreram queimados, porque um vulcão expele lava. Mas não. O verdadeiro inimigo, a verdadeira bala de misericórdia que acabou, ou que quase acabou com a vida na Terra, foi um inimigo bem mais silencioso e invisível. E qualquer pessoa que não vive dentro de um buraco sabe e reconhece esse cara aqui. Porque quando os vulcões, quando as fissuras, quando os eventos de vulcanismo se abatem, eles não expelem apenas lava. Eles expelem uma quantidade muito grande de gases. Entre eles o gás carbônico, que é um dos mais potentes gases de efeito estufa. E quem não mora num buraco, e quem lê jornal, e quem vê TV, sabe o que acontece quando a gente acumula gás carbônico na atmosfera. Há 252 milhões de anos atrás, o planeta experimentou o pior acúmulo de gás carbônico já registrado na história do planeta. E isso levou aquelas coisas que a gente ouve todo dia no Jornal Nacional, né? Aquecimento global, acidificação dos oceanos, desertificação e aquele cenário bonito de São Gabriel que ocorria em todo o globo, de repente se viu em crise. E a vida quase acabou, porque o mundo quase acabou. Felizmente, não para todos, porque alguns sobreviveram. Um dos principais sobreviventes do período permiano, da extinção do final do Permiano, é esse carinha aqui, simpático, bonitinho. Esse aqui é um dicinodonte. Eles eram pequenos. Os dicinodontes que sobreviveram à extinção permotriássica eram animais pequenininhos, eles não eram dominantes de forma alguma. Eles passavam despercebidos. Eles moravam em tocas e provavelmente eles moravam em tocas justamente para fugir dos grandes predadores. E talvez justamente por morarem em tocas eles conseguiram sobreviver a esse fenômeno. Porque as tocas que eles habitavam talvez tenham ajudado eles a perdurar enquanto os extremos climáticos se abatiam sobre o planeta, enquanto o clima estava hostil, e talvez isso tenha permitido que eles sobrevivessem ao fim do mundo.
há 252 milhões de anos atrás. E quando o mundo acabou, quando o Triássico começa, quando começa a história bonita que a gente toda hora está escavando aqui no interior do estado, o mundo estava desolado. O Triássico começa depois do pior fim do mundo que o mundo já viu. Esse daqui é um cenário de uma paisagem de 249 milhões de anos atrás, também aqui do interior do estado, e aqui a gente tem um outro sobrevivente. Esses pequenos répteis que vocês veem lá no fundo, em cima daquele tronco de árvore, são o pequeno teio-jaguá. Eles são os ancestrais de vários grupos de répteis que a gente encontra hoje. E eles, junto com os dicynodontes, são um dos poucos sobreviventes dessas extinções. E, de novo, eles não são os maiores, eles não são os mais abundantes, eles são os pequenos que conseguiram sobreviver. Mas, quando eles se deram com essa terra desolada, sem vida, com nichos aptos, eles prosperaram, eles sobreviveram e eles começaram a se multiplicar. Os dicynodontes, em meados do Triássico, eles passaram de aqueles animais pequenos que viviam em tocas escondidos a serem os mais dominantes herbívoros das paisagens. Hoje, se tu fores para o interior de Dona Francisca e chutar uma pedra, existe uma grande chance de que tu encontre um desses grandões aí. É um dicynodonte do Triássico Médio, mais ou menos do tamanho de um bezerro, que era a vaca do Triássico. Esses eram o principal predador. Os descendentes dos pequenos teio-jaguá cresceram para se tornar talvez o mais impressionante predador que o planeta já viu. Esse é o Prestosuchus, 7 metros de comprimento de máquina de matar, que viveu e andou no interior do Rio Grande do Sul 237, 240 milhões de anos antes do presente. Isso que faz o Triássico uma coisa tão interessante. Daqueles 10% dos sobreviventes que sobreviveram ao fim do mundo, uma série de linhagens floresceu. Daqueles poucos, surgiram diversos grupos que vocês talvez nunca tenham ouvido falar: cinodontes, rincossauros, testudines, dinossauros. Mas mais interessante que isso, as principais linhagens de organismos atuais, de vertebrados atuais, traçam suas origens para esses sobreviventes. O ancestral dos mamíferos estava no Triássico. Dos lagartos, a primeira tartaruga é triássica. Os ancestrais das aves, dos jacarés. Então, depois do fim do mundo, teve um recomeço. E só para não dizer que eu não falei de dinossauros, os dinossauros mais antigos do mundo estão aqui e são descendentes desses poucos sobreviventes que passaram pela grande extinção. E eles não eram muitos, eles não eram impressionantes. Os dinossauros do Triássico, eles não eram dominantes de forma alguma. Mas a roda do tempo girou. E no final do Triássico, um novo evento de extinção se abateu. Dessa vez, o grande campeão da extinção permotriássica não resistiu. O dicynodonte que saiu do buraco para dominar o planeta não resistiu à extinção permotriássica. E quem passou a dominar o planeta? Aqueles que eram poucos, aqueles que eram não tão dominantes. O Triássico é a aurora dos dinossauros. Dos dinossauros que surgiram no sul do mundo, descendem todos aqueles dinossauros que a gente vê nos filmes de Hollywood, nos brinquedos das crianças. E a história vocês já conhecem, né? Então, a partir desses pequenos dinossauros que viviam aqui no sul do Brasil, no sul da Argentina, no sul do mundo, surge toda essa bela história, que termina como? Com extinção. E daí vocês me perguntam, que diabos, como sobreviver? O que torna uma criatura capaz de sobreviver a tamanha violência, a um cataclisma desses? Porque o grande Pampaphoneus, uma hora se extinguiu. O dicynodonte que sobreviveu ao maior fim do mundo
não sobreviveu ao próximo fim do mundo. O Tiranossauro Rex não sobreviveu ao fim do mundo. Se eu tivesse que escolher quem para mim talvez seria o grande campeão da evolução, o grande campeão das extinções, se é que isso existe, eu daria a medalha para ele. Tartarugas. As tartarugas existem desde antes dos dinossauros surgirem. As tartarugas estão aí no planeta quase sem mudar o seu jeito de ser, devagares, com um casco, e elas sobreviveram à extinção que matou os dicinodontes, elas sobreviveram à extinção que matou os dinossauros, e elas estão aí, devagar e sempre. Por quê? O velho Darwin, há 266 milhões de anos, ele falou uma frase que a mídia interpreta mal. A gente lê por aí, vocês devem ter ouvido, o mais forte sobrevive. Darwin nunca falou isso. Darwin falou survival of the fittest, não do mais forte, do mais apto, do mais resiliente, do mais adaptável. Os dicinodontes sobreviveram ao fim do mundo porque eles eram... Eles sobreviveram ao fim do mundo porque eles eram resilientes. Eles se encolheram, eles esperaram tudo passar. Alguns dinossauros sobreviveram ao fim do mundo. Só que eles mudaram, eles se adaptaram. Hoje eles têm penas e hoje eles voam. Eles se adaptaram ou eles resistiram e assim eles sobrevivem. E é assim que se sobrevive a uma grande extinção. É assim que se sobrevive ao fim do mundo. Tu adapta, tu aguenta ou tu morre. E as extinções, elas se repetiram. E elas foram causadas por diversos tipos de fatores. Teve meteoro, teve vulcão, teve enchente, teve queimada, teve extinção grande, pequena. E como diria aquele ator famoso daquele famoso filme de dinossauros, a vida deu um jeito. A vida continua. Todas as extinções são diferentes. Nenhuma extinção é igual à outra. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Extinção é para sempre. Extinções em massa são catastróficas. Elas são uma coisa triste. Elas geram feridas e cicatrizes que demoram milhões de anos para se curar. E quando elas se abatem, o planeta nunca mais volta a ser o mesmo. Vocês devem ter ouvido que talvez a gente esteja vivendo uma sexta extinção, por causa do aquecimento global, causado pela geração de gás carbônico, quase num paralelo com o que aconteceu há 252 milhões de anos atrás. Sabe qual que é a diferença? Há 252 milhões de anos, quem estava jogando gás carbônico na atmosfera eram vulcões. Era um magmatismo do tamanho da Sibéria. Agora, o vulcão é um macaco pelado, é um primata que está jogando gás carbônico na atmosfera e quase que inadvertidamente tentando repetir a catástrofe, a maior catástrofe da história da vida no nosso planeta. Mas é a primeira vez na história da vida que um agente de extinção é capaz de fazer uma escolha. Porque até onde eu sei, a humanidade não é capaz de parar um meteoro. A humanidade não é capaz de estancar um vulcão. Mas a humanidade, ela é capaz de governar a humanidade. Pode ser difícil, mas é necessário. Porque talvez o mundo esteja acabando. E a vida? A vida vai dar um jeito. Com ou sem a humanidade? Quem vai sobreviver à nova extinção? Talvez sejam as tartarugas. Elas estão rumo ao tricampeonato. Talvez não. Talvez quem sobreviva
a próxima grande extinção seja aquele bicho esquisito que mora atrás da tua geladeira e se alimenta das migalhas que tu deixa por aí e que tu nem sabe que está lá. Se eu tivesse que chutar, eu diria, e eu confio, porque a minha ciência me ensinou isso, que a vida vai dar um jeito. E provavelmente quem vai sobreviver a uma grande extinção não vão ser os dominantes, porque isso nunca aconteceu no passado. Provavelmente quem vai sofrer uma grande extinção, a próxima grande extinção, não seremos nós, mas talvez seja aquele que está escondido hoje num buraco e que a gente nem sabe que está lá, que está resistindo. Ou talvez o mundo não acabe, porque dessa vez a gente pode talvez conseguir parar esse grande fenômeno e talvez a gente possa continuar fazendo parte da história. Obrigado.